Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um programa especial, mais um guia do Juiz Dredd, esse cara que tá aqui em cima, tá? Pra gente falar do novo ônibus Casos Completos, volume 4, que traz aqui um material espetacular, que são todas as revistas do Dredd ao longo de às vezes até 2 anos do personagem. Isso é maravilhoso demais, tá? Aqui no canal, lembrando que a gente tem uma cobertura completa de tudo que sai do Dredd, a gente tem guias de todos os ônibus anteriores, volume 1, 2 e 3, a gente também tem review do volume 1 e 2, o volume 3 está em leitura para ganhar o review em breve, tá? Mas a gente já tem o guia dele, então fica tranquilo. Também temos reviews de todas as edições do Dredd Essencial, tem uma também em pré-venda agora. E também tem guias, como começar a ler o Juiz Dredd e tudo mais. Então, aqui tem uma cobertura completa para você ficar inteirado a respeito do personagem, que é um dos meus personagens favoritos dos quadrinhos, tá? Sem dúvida. E que eu me divirto sempre demais com as aventuras, principalmente nesses casos completos, que a gente vai acompanhando a evolução do personagem. Ponto importante para a gente falar aqui agora, tá? Esses ônibus, eles são muito individuais. A história do Dredd, se você ainda não leu o Dredd, se você ainda não está tão inteirado, já leu, mas não está tão inteirado, o Dredd é dividido em historinhas, muitas vezes historinhas curtas, que duram 8 páginas, cara. O Dredd é lançado lá fora na revista 2000 AD, e esse material sai semanalmente com poucas páginas de Dredd. Ele é um compilado de várias histórias curtas, de vários personagens, às vezes tem o Slane, às vezes tem, enfim, vários outros que estão relacionados. Às vezes tem personagens que só aparecem durante algumas poucas edições e não aparecem nunca mais. Mas a questão é, o Dredd sai toda semana 8 páginas. Essas 8 páginas podem ser uma história fechada, pode ser uma história que dure 2 semanas, 3, 6 meses, mas no geral, cara, ela tem muitas histórias fechadas, tá? Então, cada ônibus desse é uma seleção de histórias fechadas. A cronologia do Dredd é muito pequena para ser algo assim tão dependente, tão codependente das edições anteriores. Sempre falo aqui, a não ser que você seja alguém que tem o toque, que tem que ter todas as edições, tem o completismo da parada, você pode comprar o próximo ônibus, pode comprar esse volume 3, que dá para entender e acompanhar tranquilamente. Sempre bom lembrar, nós nunca começamos a ler um quadrinho de super-herói, do Tex, do que for, do número 1. Tá? A gente sei. Um raro caso que a gente acompanhou do número 1 pela própria Mitos foi a Júlia. A Júlia, sim, a gente acompanha desde o número 1, que a Júlia é publicada ali desde o número 1. Mas poucos estavam começando lá e estão aí até agora. Muitos entraram com o barco andando. Então, a gente sabe que dá para acompanhar. E, obviamente, o Dredd não é um quadrinho norte-americano, não é um quadrinho da Marvel nem da DC. Ele não tem essa dependência toda. Então, você pode pegar qualquer ônibus e seja feliz com o Dredd. Voltando, a gente sabe que cada ano nosso, na nossa realidade, corresponde exatamente a 1 ano do Juiz Dredd. Existe a passagem de tempo simultânea, paralela aqui e lá, tá? Sempre 122 anos no futuro, beleza? Então, esse novo ônibus vai trazer um determinado ano, 122 anos no futuro, daquele ano que ele foi lançado, certo? Essa edição que está vindo agora tem 388 páginas, é bem mais parruda do que essa daqui. Essa daqui foi o volume 3, né? O volume anterior a esse, que tinha 240 páginas, tá? Esse aqui traz os anos de 2101 e 2102, tá? De 2101 a 2102. Então, as progs do número 116 ao 154. A próxima edição vai ser uma edição com 50% a mais de páginas, mais ou menos. Vai ficar, bem parruda, bem legal. O preço de pré-venda, ele custa normalmente R$ 139,90. Se você pegar agora, tá? Esse material tá custando R$ 90,94. E se pagar à vista ali no famoso Pix, tá? Tem um descontinho a mais e sai por R$ 86,39. A capinha vocês estão vendo aqui, maravilhosa, sempre a cor muda, uma capinha azul bonitona agora. E a gente tem as progs do número 156, tá? Ao 207, dando essa continuação ao material. Então a gente tem dos anos 2102 ao ano 2103, com uma seleção de artistas espetacular, tá? A gente tem um roteiro simplesmente dos dois caras que são as almas, né? Não só da 2000 AD, mas são as almas por trás do Dredd e de muita coisa boa na DC também, por exemplo, tá? A gente tem John Wagner e Alan Grant. Então esses dois caras, por exemplo, são os responsáveis pelas melhores histórias do Lobo. Então esses caras são os caras que estão escrevendo aqui. A gente ainda tem também o roteiro do Kevin Gosnell, tá?
mais um dos roteiristas dentro. Imagina, é um quadrinho semanal, então tem que ter gente escrevendo. E a gente tem vários artistas, assim, os caras de pouca qualidade, tipo Brian Boland, que é um monstro, né? Porra, Brian Boland tava desenhando a Piada Mortal. Então, é nesse nível que você vai encontrar a galera. A gente tem ainda o Ron Smith, que é sensacional. É um cara que tem uma arte muito clássica do Dredd, muito bonita, tá? A gente tem o Mike McMahon, temos também o Ian Gibson, o Steve Dillon e o Brett Lewis. São monstros, tá? São monstros. Então, porra, tem Steve Dillon aqui, porra. Ron Smith, Ian Gibson. Cara, é só gente fera. Então, artistas espetaculares compilando, então, todas essas edições. Barbie, afinal de contas, o que é inédito? O que não é? O que tem dentro dessa bodega? Vamos destrinchar aqui direitinho. Deixa eu pegar minha cola, que já está preparada aqui. Vamos lá. Então, nós temos as progs do número 156 ao 207, tá? Material espetacular. Então, casos completos. A gente tem um total de 18 histórias aqui dentro, tá? 18 histórias fechadas, galera. Sim, as histórias são fechadas. Como falei para vocês, elas podem durar as 8 páginas, aqui 6 páginas, uma única ediçãozinha, uma semana do Dredd, ou durar várias outras. E aqui a gente vai especificar tudo que a gente tem aqui dentro, tá? A gente começa, cara, com uma grande história, tá? Que é a terceira grande história do Dredd. A gente está no 4º ônibus, no 4º ano, digamos assim, né, da revista. E é a terceira vez só que sai uma história grande, grande de verdade. Você tem ideia? Então, a gente está há 4 anos com uma revista semanal e só agora que pinta uma outra história grande. Então, é a terceira vez que aparece uma história grande. Então, a gente tem a terceira história grande do Dredd, que ela ocupa o início da revista. Ela já está na prog 156, que é a primeira que abre esse Casos Completos volume 4, e vai até a prog 181. Então, ela é um porradão direto, que é o juiz Child, né? O juiz criança. Eu não sei exatamente qual vai ser a tradução por trás disso aqui, tá? Então, é o surgimento desse personagem. Essa é uma história importante porque ela vai ter primeiras aparições de alguns personagens que vão se perpetuar dentro da revista. Ela tem vários pontos interessantes. Ela é uma revista importante. Acabei de falar que cronologia não importa. Bom, na verdade não importa, tá? Mas a gente tem aqui o surgimento de muita coisa, elementos e personagens que vão aparecer muitas outras vezes na frente. Então, tem várias estreias. E a gente tem, cara, uma estreia bem interessante nessa edição, que é a estreia do Alan Grant com o John Wagner fazendo dupla na história. Então é a primeira vez que esses dois caras, como falei, depois esses caras vão escrever juntos praticamente todos os crossovers, ou todas as edições do Globo, vão escrever todos os crossovers do Juiz Dredd com o Batman, são dessa dupla. Esses caras vão escrever muita coisa depois, tá? Então, Alan Grant e John Wagner fazem a primeira parceria nessa história aqui. Então, momento emblemático com essa dupla aqui, tá? E a gente tem 3 desenhistas espetaculares ao longo dessa saga inteira aí, que é o Brian Boland, o Mike McMahon e o Ron Smith, tá? O Ron Smith, porra, arte classicona, bonitona. Brian Boland dispensa comentários. E o Mike McMahon também tá dentro do mesmo esquema, tá? Então a gente tem a terceira grande história, The Judge Child, nessa edição aí, que abre a revista. Depois a gente vai para historinhas curtas, tá? Aqui na faixa de 6 páginas cada uma. E aí a gente vai especificando o que é inédito e o que não é. Essa Juiz Child é inédita, tá? Esse material não saiu no Brasil. Então a gente já começa com uma grande história inédita, bem legal. Depois a gente vai para uma outra história chamada Block War, que é a Guerra dos Condos, como foi chamada aqui no Brasil. Ela foi publicada pela própria editora Mitos, tá? Ela é a prog número 182. Ela saiu naquela revista especial do Brian Boland, que tinha aí um formato magazine. Muitos de vocês já têm ou já viram essa revista vendendo. Eu acho que eu fiz review dela aqui no canal também. Fiz review de tanta coisa do Dredd que eu nem lembro mais, tá? Uma história curta de 6 páginas. Lembrando que os condos, né, que são os condomínios, que mora ali, sei lá, 60 mil pessoas, alguma coisa absurda dessas. Tem gente que nunca saiu do condomínio, e nesse volume 3 tem uma história espetacular a respeito disso. As pessoas que sequer saíram do condomínio ao longo de toda a sua vida. Nasceram, trabalharam, morreram sem sair do condomínio. É, espetáculo, tá? Então a gente tem o Guerra do Condo, que tem a arte do Brian Boland. Então saiu no encadernado da editora Mitos, do Brian Boland. Então, que é um encadernado legalzinho. Tinha capa cartão, já falei pra vocês. Vocês viram a capa dele também, que apareceu por aqui, tá? Então esse não é inédito, saiu aí. Depois a gente tem The Agrodome, tá?
o domo, né, de agro. Acho que o nome é bem sugestivo, tá? Essa edição é inédita, da edição 183 da Prog, também é uma historinha curta. Depois a gente tem uma historinha em duas edições, Prog 184 e 185, Monkey Business at the Charles Darwin Block, tá? Eu não sei exatamente qual vai ser a tradução desse Monkey Business, né? Não sei se é um golpe, enfim, mas é alguma coisa relacionada aqui, algum negócio que pode ser um golpe, uma fraude, mas eu não sei a tradução exata do que é um Monkey Business. E o Charles Darwin Block é porque todos os condomínios eles têm nomes de artistas, muitas vezes, né, de presidentes, celebridades. Aqui no caso tem um condomínio com o nome de Charles Darwin, tá? Então, aí dessa vez é o nome de um cientista, pelo menos. Vamos lá. A gente tem uma Otto Sump's Ugly Clinic, que ocupa mais 3 progs também, a prog 186, 187 e 188, também inédita. Essas edições todas que eu estou te falando é inédita, tá? The Agrodome, o Monkey Business e o Ugly Clinic, todas inéditas aqui. A gente já foi do 183 ao 188 inédito. Próxima edição, a gente tem Megaway Madness, que é uma historinha curta da edição número 189, então ali 6 páginas, no máximo 8, tá? Violência nas Estradas, como ela foi traduzida aqui originalmente. Roteiro do Alan Grant, arte do Ron Smith. A gente tem esse material publicado pela Pandora em 2003, na revista Os Punhos de Stan Lee. Uma revista que eu nunca vi, já falei dela outras vezes aqui no canal. Eu nunca nem vi essa revista, tá? Então a arte dela já apareceu aqui na capa. Essa historinha foi publicada então em 2003, nessa edição da Pandora Books, que publicava lá o Dredd. Material raríssimo, poucos de nós têm esse material, tá? Então, já saiu do Brasil, mas é quase inédito, porque ninguém tem, ninguém leu. Vai aparecer alguém aqui no comentário e vai falar, eu tenho! Ok, só você, cara. Mas ninguém tem isso aí, beleza? Então, saiu no Punhos de Stan Lee. Tem outras edições aqui que a gente vai falar que também saíram no Punhos de Stan Lee, tá? Depois a gente vai para uma série de quase tudo é inédito, tá? Essa do Violência nas Estradas, então, Prog 189. A Prog 190, 191, 192... até a edição número 202 é tudo inédito. Então a gente tem um monte de histórias curtas. A gente tem The Nightmare Gun, inédita. Tem, não vou saber pronunciar isso aqui de jeito nenhum, tá? Da 191 é inédita. Da 192, Lunis Moon, inédita. The Think, que dura 5 edições, vai da Prog... 5 edições? Não. 4 edições. Da Prog 193 ao 196. Inédita. A gente tem Knock on the Door, da edição número 195, inédita no Brasil. Pirates of the Black Atlantic, da 197 ao 200, inédita no Brasil. Any Confessions, da 201, também inédita. Lawmaster on the Loose, da Prog 202, inédita. Aí agora a gente vai para a Prog 203, que não é inédita. Também saiu na edição do Punhos de Stan Lee, que se chama Who Killed the Pug Ugly? Quem matou o Feio Pacas, tá? Então, o Feio Pacas foi a tradução da Pandora para o Ugly Pug. Pug Ugly, na verdade. Não sei como a Mitos vai traduzir, não sei se ela vai manter essa tradução ou vai mudar, tá? Mas ele foi chamado de Feio Pacas aqui pela Pandora. Roteiro do Alan Grant, do John Wagner, a dupla gostou de trabalhar juntos, tá? E arte do Ron Smith. Então, mais uma edição que saiu e que também ninguém leu, então é inédita e não é, tá? Depois a gente vai para The Alien Way, da edição número 204, inédita no Brasil. Alone in a Crowd, do 205, inédita no Brasil. E finalmente a última história, que dura 2 progs, que é 206 e 207, An American Graffiti, tá? A gente tem o filme, né, American Graffiti, a gente tem o An American Graffiti aqui, é do roteiro do John Wagner, arte do Ron Smith, também saiu na Punhos de Stan Lee. Então, dessas 18 histórias que tem aqui, tá? A gente tem uma história grande e o resto, né? 17 histórias curtas, que tem aqui no máximo 4 edições, tá? Então, de tudo isso, das 18 edições, a gente tem apenas 1, 2, 3, 4 edições que não são inéditas, sendo que 3 dessas 4 são praticamente inéditas, que só saíram na bodega do Punhos de Stan Lee. Então a gente tem um material muito inédito que vai valer muito a pena, tá? Então, Juiz Dredd, Omnibus, volume 4, casos completos,
preciso nem dizer que é imperdível, que todos os ônibus do Juiz Dredd são imperdíveis, não só os ônibus, qualquer material que sair do Juiz Dredd, quiçá, da 2000 AD, saiu o material da 2000 AD, cara, fecha o olho e compra. Só não fecha, agora dá pra comprar de olho fechado, porque a gente consegue comprar por aproximação, dá pra fechar o olho, aproximar o cartão, pagar e ser feliz, beleza? Espero que tenha curtido o programa, deixe seu like, seu comentário aqui embaixo. Começou a ver o Dredd já? Não? Tá dando mole. Não é por falta de aviso. Então se inscreve aí no canal, se inscreve no Insta do Barbas também. E foi isso. Aqui comigo, Rodrigo, mais um programa especial, mais um guia. Um abraço e até a próxima.